Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A filha do sim a Jesus no Espírito Santo. A minha história, ela é tão grande que compreende a vida de todos os meus irmãos e das minhas irmãs. Cada um de nós tem uma história e essa história é a nossa vida na Terra. Levamos no nosso coração a vida de todos os nossos irmãos e das nossas irmãs, desde o primeiro, Adão, até ao último que virá à Terra. Todas as nossas histórias se reunirão para não formar senão uma só história, e a nossa história será a imagem de Jesus. Jesus que tomou os nossos pensamentos, os nossos olhares, as nossas escutas, as nossas palavras, os nossos comportamentos, os nossos sentimentos. Jesus que conheceu todas as nossas obras, boas ou más. Jesus que escutou as nossas queixas. Jesus que fez de nós filhos de misericórdia. Sim, Jesus tomou quem nós somos, e nós estamos em Jesus. A vida de Jesus é a nossa história na Terra. Ó Deus eterno, Deus de misericórdia, Deus de bondade, Deus tão compassivo, tão humilde, Tu fazes de nós filhos à escuta do coração de Maria. Maria, que se inclinou ao pedido do arcanjo Gabriel, ela, a mais humilde dos filhos criados, aceitou, com as graças, ser a mãe do divino menino. Jesus que salva, Emanuel, Deus conosco. Ela disse, sim. Humilde, ela guardou-se dizendo estas palavras, Eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Com humildade, Maria tornava-se a mãe do menino Deus e nós estamos no seu coração. Todos reunidos no seu coração, não falta nenhum. Ela dá-nos as graças para que possamos rezar, fazer penitência, viver na privação, seguir os sacramentos. O que nos leva a ir à confissão, a ir à missa. Sim, pelos sacramentos podemos viver os mandamentos de Deus, amá-los, pois é a palavra de Deus que foi depositada no nosso coração. Vivamos estes momentos de amor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos todos juntos para compreender que Jesus nos falou com amor. Ele fez-nos compreender que Deus, seu Pai, não nos puniu, mas deixou-nos viver as nossas consequências devidas às nossas más escolhas. Ele deixou a porta aberta ao que nós queríamos, e isso entrou no nosso interior. Tivemos de viver o que se vivia em nós, a nossa própria punição. Fomos nós que provocamos as nossas punições, não foi Deus que nos puniu, fomos nós mesmos e, com as graças, podemos viver esses momentos com as graças do céu. Ó Divina Mamã, obrigado por nos acolheres tais como somos. Obrigado por não nos negares as graças que trazes no teu coração. Obrigado, doce Mamã de amor, por nos ensinares a fazer o mesmo pelos nossos irmãos e pelas nossas irmãs, e por nos mostrares como ser humildes, como tu és humilde. São os nossos irmãos e as nossas irmãs que nos ajudam a saborear as graças da humildade. São os nossos irmãos e as nossas irmãs que nos ajudam a penetrar na luz, que nos mostram que devemos continuar a viver o que nos pediste para viver. O 1% da paixão do nosso Salvador que tudo realizou. Mamã Maria, depositamos no teu coração a nossa confiança. Sim, confiamos no que Deus nos pedia, pois isso não podia vir de nós. Depositamos, pela graça, um visto que nos devia levar a aceitar a pessoa que devia estar no governo, e isso deu seguimento a outras graças. Hás de aceitar todas as pessoas em todos os governos tais como elas são, para que possamos reconhecer que precisamos das graças do céu para as aceitar.
para rezar por todas essas pessoas, para estar à escuta de Deus que nos pede para as ajudar e não para esmagar com os nossos julgamentos. Obrigado, Mamã Maria, por nos acompanhares a fim de que possamos dizer o Pai Nosso que faz parte do que aceitamos fazer todas as noites. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Meus filhinhos de amor, há muito tempo, os filhos de Deus tinham ouvido a palavra: o que fizerdes ao mais pequeno dos meus, é a mim que o fazeis. Estas palavras estão em vós, meus filhos. Há em cada um de vós estas palavras. Sim, há estas palavras em cada um de vós. Deveis, meus filhinhos de amor, confiar em Deus. Embora estejais no ano de 2023, numa era revolucionária, não sois mais instruídos, meus filhos, do que os filhos antes do dilúvio. Aprendestes de Deus o que precisáveis de aprender, e eles aprenderam de Deus o que precisavam de aprender. Cada um alimenta cada um. O passado ao presente, o presente para o passado. Há em cada um de vós, meus filhos, a graça do amor. A graça do amor multiplicou-se. Ela é muito, meus filhos, mais poderosa do que esta terra revolucionária onde os filhos acreditam que avançam. Só avançais se vos mantiverdes no vosso interior, lá onde está a vossa presença. A vossa presença, meus filhos, ela é eterna. É importante, meus filhos, compreender que sois filhos eternos. Se não compreenderdes isso, não avançareis, pois este mundo vai manter-vos na sua era de hipocrisia, na sua era de mentira. Só há uma única forma de saber, meus filhos, que estais na verdade. É quando sois muito pequeninos, no vosso interior com todos os filhos pequeninos, de Deus. Oh, meus filhinhos de amor, como a mamã vos ama, quando vos reconheceis ser muito pequeninos no vosso coração. É aí, meus filhos, que vos podeis reconhecer estar no vosso próprio interior, e isso é uma graça que vos dou. Tal é a vontade de Deus. Recebei, meus filhos, agora a bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, pelo vosso bom Papa Francisco. Na fé, meus filhos, fazei o vosso sinal da cruz sobre o vosso corpo, que não pertence senão a Deus, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Espírito Santo, por nos dares a graça do abandono para que possamos ouvir estas palavras. Pelo poder do Espírito Santo, realizamo-nos, pois o instrumento que eu sou está em cada um de vós que sois os instrumentos de Deus. Obrigado por me alimentarem, meus irmãos e minhas irmãs, eu amo-vos. Nós amamo-nos, e é para a glória de Deus que nos amamos. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.